O Bitcoin aguarda uma correção. Olá a todos, amigos. Hoje vamos analisar o Bitcoin localmente, ver onde a liquidez principal está concentrada agora e para onde o preço irá em breve. Vamos começar. Então, o Bitcoin. Na última vez que gravei uma análise, o preço estava nesta faixa, após o que rompemos, nos consolidamos acima e chegamos à marca de 79.126. No entanto, não nos consolidamos acima, e ainda não se fala em um crescimento até a marca de 84.300. Agora, estamos vendo uma correção, e precisamos discutir até que ponto ela pode continuar. E aqui, vamos dar uma olhada imediata nos mapas de calor de liquidação. Apesar de a liquidez de compra não ter sido removida, ainda há muitos vendedores querendo pegar o movimento de queda, e o nível principal aqui está em 79.800. E este é exatamente o nível atrás dessa máxima local. Mas e se falarmos sobre as liquidações de compra? E aqui a cascata está justamente na marca de 73.300. Este nível, na verdade, coincide claramente com o nosso nível de suporte, porque a liquidez não foi removida aqui. Além disso, chegamos a este nível tanto por cima quanto por baixo. Acontece que ele funcionou para nós tanto como suporte quanto como resistência. E agora o Bitcoin parece pedir uma correção por um motivo simples. Muita gente já entrou comprada, o mercado não esfria o ânimo deles, então entram de forma agressiva, com stops locais atrás destes níveis, destas mínimas. Portanto, seria lógico primeiro eliminar todos eles para um movimento ascendente posterior. E ainda que possamos observar uma correção neste exato momento, saiba que tudo continuará dentro do nosso cenário ascendente mais global. Por isso, eu marquei alguns níveis de suporte. O primeiro é a marca de 76.335, nível de resistência anterior, que agora é uma zona para posições locais, como no gráfico de 5 minutos. Depois, o próximo nível bastante forte, onde nossas principais liquidações estão concentradas, é o nível de 73.400. E aqui podemos destacar apenas uma zona onde já podemos buscar confirmações para entrar na compra. E um suporte um pouco mais forte está em 71.637, pois há uma grande zona de volume aqui, o que pode servir como um bom suporte. Não esqueçam destas mínimas, mas também lembrem que, se entrarem comprados, seu principal objetivo será a marca de 79.126, antes da cascata de vendas. Então, agora vamos apenas seguir acompanhando o cenário, analisando as compras e sem qualquer pressa de entrar em posições longas no topo, pois o mercado precisa esfriar e tirar os compradores locais. Mas, se o crescimento continuar agora, precisamos nos consolidar acima de 79.126, para falarmos de um movimento ascendente mais longo. Além disso, amigos, quero lembrar que toda semana fazemos chamadas fechadas com os membros do nosso chat, onde discutimos o mercado em detalhes, falamos de várias moedas e da situação geral das cripto. Então, para quem tiver interesse, o link vai estar na descrição. Sempre lá. Ficaremos felizes em ver você lá. E justamente hoje já teremos essa chamada, onde vamos discutir ainda mais a fundo os setups e a situação do mercado. No vídeo anterior, vocês comentaram que queriam uma análise da moeda TRB. Então, aqui está a TRB, no tempo gráfico de 4 horas, e agora estamos vendo uma situação bem interessante. Também estamos abaixo de uma zona de resistência, tentando rompê-la, mas ainda não conseguimos fazer isso. Se rompermos esse nível, abre-se um potencial de alta até a marca de 19.916, e depois teremos uma zona de resistência mais séria, que eu marquei ali no gráfico. No momento, na verdade, a moeda parece um golpe total. Vimos um movimento de alta forte e repentino, e logo depois caímos com a mesma rapidez. Por isso, não vejo sinais para entrar em long de forma global, mas dá para tentar operar algo localmente. Somado a tudo isso, se vocês quiserem entrar em long, é fundamental que tomem muito cuidado, pois temos uma cascata de liquidações de long mínimas que ainda não foram atingidas, o que acabariam se tornando o alvo principal se estivessem montando shorts em níveis bem mais altos. Também quero destacar a zona de 16.254. É só o começo da zona, ela é bem grande. Vejam essa zona de volume, ela pode servir como suporte no futuro, onde o preço pode chegar, lateralizar e, por fim, mostrar uma reversão.
Então fiquem atentos a ela, mantenham-na em mente e, se for o caso, poderemos considerar entradas em long mais seguras a partir daí. Agora, claro, tudo parece mais perigoso, já que estamos no meio de uma queda após uma alta tão brusca, e a situação ainda não favorece posições de long a longo prazo. Mas ainda assim, considerar entrar nessa zona parece bem melhor do que agora. Então, levem isso em conta e operem com cautela. Além disso, se quiserem que eu analise as suas moedas, escrevam nos comentários e falaremos delas no próximo vídeo. Eu vi este post aqui no Twitter, e aqui o autor afirma categoricamente que, se renovarmos a máxima global que está na casa dos aproximadamente $5.000 e fecharmos acima no gráfico mensal, existe uma grande possibilidade de esperarmos um movimento de alta extremamente expressivo e robusto, com uma valorização projetada de 700% ou até mesmo muito mais. Isso levaria o Ethereum para a casa dos $42.000, considerando que o preço atual está em 2.300. E essas são, na verdade, metas bem ambiciosas. E olhando assim, tudo parece muito promissor. Estamos em um nível de suporte e, a longo prazo, o Ethereum pode realmente ter um impulso de alta muito forte, o que afetaria todo o mercado de cripto como um todo. Bem, no geral, tudo isso parece e soa muito legal. Vamos manter isso em mente e estimar para onde levar nossas posições globais em Ethereum. E agora, sugiro atualizar a situação das moedas anteriores. Então, Litecoin. Vimos o rompimento desse nível de resistência em 55,15. Consolidamos acima, o preço fez um reteste e depois disso chegamos ao nível de resistência. E muito bem. Essa é a nossa borda superior do intervalo que eu destaquei antes. É o nível de 56,42. Depois disso, mesmo se não entrou aqui, o que era perigoso, pois parecia um squeeze de liquidez, o preço voltou e mostrou um bom repique. E agora mesmo estamos voltando ao nível de resistência. Então parece bem promissor. Nosso próximo alvo é a marca de 57,35. E para um bom crescimento, precisamos consolidar acima de 56,42 no gráfico diário e só então pensar em alta a longo prazo. Na verdade, a situação no momento não parece ser tão óbvia, pois apesar dessa alta que estamos mostrando agora, ainda temos mínimas não testadas, temos uma linha de tendência de suporte e é possível que o preço caia para limpar essa liquidez local antes de retomar o movimento de alta. Lembrem-se que o nível de 55,15 servirá como referência de suporte caso o preço volte lá. E observem essas mínimas, pois podem ser rompidas por um squeeze, e devemos ter isso 100% em mente. Agora, apenas mantemos a posição tranquilamente e observamos o desenrolar dos fatos. Essas diferentes opções ainda continuam válidas, elas apenas sofreram algumas pequenas mudanças e nós certamente vamos levá-las em consideração caso o preço siga por um cenário mais negativo. Aave e Arbitron têm uma situação bem parecida. Não conseguimos romper o nível de resistência. Como vocês podem observar, estamos testando isso já faz bastante tempo, e só agora vemos um claro movimento de tendência de alta, podendo se consolidar acima em cerca de 50 minutos. Enquanto não houver consolidação, não temos pressa para entrar, pois pode ser bem perigoso. Apenas num reteste poderemos considerar posições compradas. Eu já tinha marcado essa posição no vídeo anterior. Ela continua sendo válida no geral, mas talvez o preço nos dê uma entrada ainda melhor, pois há liquidez de compra local acumulada que pode ser limpa com um pequeno squeeze, e a partir daí teremos uma entrada em long. Assim mesmo. Por exemplo, o preço rompe, limpa a liquidez e depois volta a subir ainda mais. Mas são apenas pensamentos soltos. Assim, podemos apenas seguir o cenário anterior. Rompemos, consolidamos com firmeza acima, de preferência com vários candles, e então avaliamos o reteste. E já a partir da confirmação desse reteste, entrar em long com alvos em 105,14 e 113,18. Com isso, vamos encerrando. Obrigado por assistirem este vídeo até o final. Escrevem nos comentários o que acham do mercado atual e como estão operando nessa situação. Será interessante ver. Não se esqueçam que não vencem os mais espertos, mas sim quem segue o seu próprio sistema.